50 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 246, Construção do Território Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Jing. Parabéns por se tornar o dono do território do Castelo da Tempestade. Agora você pode escolher renomear o território. Vamos prosseguir. Não é de se espantar que ele não conhecesse o nome Castelo da Tempestade, já que nunca o havia encontrado em sua vida anterior. Acontece que o nome dos territórios pode ser alterado. Zhang Yang estava com preguiça, então ele disse, não precisa mudar nada. Inesperadamente, o sistema não continuou com um tutorial sobre gerenciamento do território, mas o levou diretamente para a interface de gerenciamento. Em sua vida anterior, como ele não havia conseguido conquistar um território antes e, portanto, estava em águas desconhecidas, ele precisaria se orientar lentamente e aprender mais sobre o assunto à moda antiga. Claro, qualquer um saberia à primeira vista que a primeira coisa a fazer era montar o círculo de teletransporte. Era um dos principais atrativos de possuir um território. Isso proporcionaria conveniência aos membros da sua própria guilda, ao mesmo tempo em que geraria uma grande renda. Jing. Você escolheu construir um círculo de teletransporte. Cada círculo de teletransporte requer 1.000.000 de moedas de ouro para ser construído, e cada círculo de teletransporte só pode ser direcionado para uma das 8 cidades principais da região da China. Após construir o círculo de teletransporte, você pode definir a tarifa para usá-lo. Zhang Yang imediatamente pegou 1.000.000 de peças de ouro, passou-as para o sistema e construiu um círculo de teletransporte que canalizava diretamente para a cidade de Jade Branca. Ele adiaria a construção de círculos de teletransporte para as outras cidades principais, pois os benefícios simplesmente superavam os custos. Como os bancos e as casas de leilões das cidades estavam interconectados, assim como os círculos de teletransporte administrados pelo sistema nas próprias cidades, que eram gratuitos, chegar a qualquer cidade principal era tão bom quanto chegar a qualquer outra cidade principal. Além disso, Zhang Yang também tinha motivos pessoais para ter seu próprio círculo de teletransporte. Ao abrir um círculo de teletransporte que levasse os jogadores para a cidade de Jade Branca, os jogadores emergiam na cidade em um local bem em frente à sua pequena loja de mercadorias. Mesmo que 1% dos jogadores que não eram da cidade de Jade Branca e passassem pelo portal visitassem sua loja por conveniência. Ei! Zhang Yang não aguentou mais e começou a rir, com uma alegria sem limites enquanto falava no canal da guilda. Membros que alcançaram o nível 50 ou superior, venham ao Castelo da Tempestade e coloquem seus pergaminhos de teletransporte no círculo de teletransporte. Vocês não precisarão mais correr para frente e para trás. Chegar ao Castelo da Tempestade será tão bom quanto chegar à cidade de Jade Branca. Sim. Salve, mestre da guilda. Mestre da guilda, eu te amo muito. Vamos, vamos, vamos. Rápido, para o avião. No instante seguinte, jogadores acima do nível 50 estavam correndo para o local de teletransporte. Zhang Yang também contatou Snowseeker, Ski Shaman e Crimson Fire, informando-os sobre a conclusão da construção do círculo de teletransporte, convidando-os a usá-lo à vontade. Ele havia definido a tarifa de teletransporte para os membros dessas 4 guildas em 0, enquanto a tarifa para as outras foi fixada em 1 peça de ouro. No entanto, para os dominadores, Orgulho e Gangue do Machado, a tarifa foi aumentada para 10 peças de ouro. Para Zhang Yang, não faria diferença se eles a usassem ou não. O círculo de teletransporte não era uma fonte inesgotável de renda. Ele exigia uma grande quantidade de cristais mágicos para ser energizado diariamente, o que significava que o proprietário era obrigado a comprar energia do sistema. Basicamente, o próprio proprietário estava sendo taxado pelo próprio sistema. O cristal mágico é extremamente caro, custando 10 milhões de moedas de ouro cada, mas, felizmente, pode durar 10 dias, ainda gerando um excedente. Atualmente, existem mais de 60 milhões de jogadores na região da China, e aproximadamente 5 milhões a 6 milhões de jogadores acima do nível 50. Cada jogador precisaria usar o teletransporte apenas uma vez por dia, o que cobriria as despesas em cerca de 2 dias. À medida que mais jogadores alcançassem o nível 50, seu portal de teletransporte seria acessado com muito mais frequência.
É claro que mais territórios também apareceriam no jogo, mas ele não manteria esse monopólio por muito tempo. Depois de montar o círculo de teletransporte, Zhang Yang voltou sua atenção para a linha de defesa do território. No entanto, a subjugação de um território não resolveu todos os problemas. Contanto que alguma guilda obtivesse uma ordem de subjugação de território, ela poderia facilmente desencadear uma batalha de subjugação de território. Embora a fumaça do deserto solitário seja uma força poderosa, os atacantes poderiam obter acesso a máquinas de cerco e devastar os jogadores. Portanto, era necessário criar armas defensivas próprias. Primeiro, os icônicos canhões mágicos que haviam sido apresentados durante a missão naquela época. Aquele brinquedo era pura maravilha, ostentando um ataque à distância que alcançava centenas de metros, com seus ataques explosivos cobrindo áreas de até dezenas de metros quadrados. Capaz de matar jogadores instantaneamente, era um item essencial. É claro que tal poder teria um custo equivalente. Cada canhão mágico exigia 5 milhões de peças de ouro, juntamente com os cristais da fonte de energia, necessários para energizá-lo por 1 milhão de peças de ouro cada. Cada cristal forneceria energia suficiente para os canhões dispararem até 10 vezes. Isso significava que uma rodada custaria 100 mil peças de ouro, algo que ninguém poderia pagar. Mas para o bem maior, foi um investimento necessário. Zhang Yang comprou 2 canhões mágicos e 2 cristais de fonte de energia, vendo seu dinheiro jorrar. Ele não conseguiu se conter e pensou que, se dependesse de An Shu e Wei Yanger, eles estariam em um dilema estressante enquanto tentavam pesar o custo e os benefícios dos canhões. Agora que o poder de fogo principal havia sido estabelecido, ele tinha outra defesa para cuidar. O jogo era simplesmente implacável quando se tratava de retenção de riqueza. De tempos em tempos, monstros surgiam para assediar o castelo, que de outra forma seria pacífico. O propósito deles era servir de combustível para os canhões caríssimos desperdiçarem seus projéteis. Para evitar isso, no entanto, Zhang Yang contratou um exército de NPCs, 100 cavaleiros de elite, cada um exigindo um salário mensal de 10 mil moedas de ouro. Claro, não era como se eles precisassem do dinheiro, era para o sistema, mais uma vez. Todos esses NPCs eram de nível 65, mas podiam ser aprimorados por um custo adicional. Seus níveis eram limitados pelo nível do dono do castelo. Por exemplo, o dono do castelo precisava ter pelo menos nível 70 para elevar esses NPCs ao nível 75. Da mesma forma, os jogadores precisavam atingir o nível 80 antes que esses NPCs pudessem ser aprimorados para o nível 85. Esses NPCs seriam capazes de afastar monstros e manter a ordem e a segurança dentro do território. Eles eram basicamente semelhantes aos guardas das cidades principais, sendo apenas ligeiramente inferiores. Em terceiro lugar, a própria cidade se defende. As muralhas do castelo, assim como as muralhas e o portão principal, eram, na verdade, alvos de vulneráveis ataques. No nível 1, o portão da cidade teria apenas 1 milhão de pontos de vida, 1000 de pontos de defesa e 1000 de pontos de defesa mágica, mas, quando aprimorado para o nível 2, teria 10 milhões de pontos de vida, 2500 pontos de defesa e 2500 pontos de defesa mágica. Quanto mais forte a defesa da cidade se tornasse, mesmo sob fogo de alguma máquina de cerco devastadora, mais tempo os defensores ganhariam. Como as batalhas de subjugação eram limitadas pelo tempo, os defensores só precisavam se manter firmes em vez de eliminar os atacantes. Infelizmente, aprimorar a defesa da cidade exigiria todos os tipos de minérios, e quanto maior o nível, maior a qualidade e a quantidade dos minérios necessários. Eles estavam longe de conseguir aprimorar as defesas da cidade para o nível 2 naquele momento. NPCs, como o ferreiro reparador de equipamentos e os vendedores de itens, não estavam imediatamente disponíveis, nem podiam ser comprados facilmente. Os jogadores precisavam completar uma série de missões específicas para adquiri-los. Zhang Yang pensou um pouco, percebendo que isso só prejudicaria os lucros do círculo telefônico, já que os NPCs apenas eliminariam a necessidade de se teletransportar de volta para as cidades principais para obter tais serviços. Com tudo quase resolvido, Zhang Yang conectou seu pergaminho de teletransporte ao círculo de teletransporte do Castelo da Tempestade antes de retornar à cidade de Jade Branca através do círculo de teletransporte e começou a gritar pelos canais regionais: companheiros jogadores,
O Castelo da Tempestade na Floresta de Tanila está atualmente equipado com um círculo de teletransporte. Contanto que vocês conectem suas configurações de pergaminho de teletransporte ao círculo, vocês não sofrerão mais com as longas e árduas jornadas. A taxa de teletransporte é super barata, exigindo apenas uma moeda de ouro. Depois de gritar para a cidade de Jade Branca, ele se teletransportou para as outras 7 cidades principais para continuar sua promoção. Só os tolos ou os orgulhosos abririam mão de um meio de transporte tão conveniente. Zhang Yang não precisaria se esforçar para promover este serviço, bastaria divulgá-lo uma única vez. Em termos de localização, o Castelo da Tempestade estava localizado na faixa de mapas de nível 60, entre os mapas de nível 50 e 70, além de possuir mapas de nível 60 semelhantes nos lados esquerdo e direito. Estar no meio dos mapas, que variavam em 30 níveis, mantinha a maioria dos jogadores na região por 4 a 5 meses. Que lucrativo! Antes do segundo território aparecer, este serviço de teletransporte renderia muitos lucros a Zhang Yang. Mesmo com o segundo território por perto, ou mesmo com o terceiro território aparecendo, a situação não se deterioraria muito. Zhang Yang então recompensou os membros de sua guilda por seus esforços e contribuições, gastando uma grande quantia em dinheiro. Wei Yan e Yan Shui o encararam com olhos brilhantes enquanto o observavam. Tamanha generosidade só serviu para elevar o moral e garantir a lealdade de seus membros. A reputação de Zhang Yang como líder cresceu cada vez mais. Além disso, por ser a guilda número 1 em progresso em masmorras, os membros carregavam o nome da guilda com orgulho e honra, que iam além do tratamento justo e caloroso. No momento em que ele retornou de sua excursão pelas 8 cidades principais, ele viu muitos jogadores correndo para o Castelo da Tempestade, conectando seus pergaminhos de teletransporte lá, conforme recomendado. Bip bip bip, o dispositivo de comunicação por voz de repente o alertou sobre uma ligação de um Bli Gentleman. Zhang, seu fascista maldito! Rugiu um Bli Gentleman. Zhang Yang riu alto e disse, como posso ser fascista agora? Outros estão pagando um peça de ouro pelo seu círculo de teletransporte, porque estamos pagando 10 vezes mais? Perguntou um Bli Gentleman. 10 moedas de ouro eram apenas 9 moedas de ouro a mais que mas isso devastou a psique dos dominadores, gerando uma enorme diferença salarial entre os dois lados. Zhang Yang sorriu silenciosamente em seu coração. Este hipócrita realmente não conhece vergonha. Ele não esperava que Zhang Yang cometesse um ato tão humilhante antes, mas ambos os lados estavam longe de se reconciliar. Tendo morrido uma vez, Zhang Yang jamais pouparia um único filhote de tigre ou cachorrinho e correria o risco de se arrepender depois. Ele estaria determinado a ver seus oponentes até o fim. Ele respondeu suavemente, entendo. Então você tem uma voz mais alta que a de todos os outros e uma fortuna maior que a de todos os outros. 10 moedas de ouro é pouco para você? Que tal 100 moedas de ouro então? Você, um Bli Gentleman, ficou sem palavras. Quando há empresas concorrentes, os consumidores detêm o poder dos deuses. No entanto, quando há monopólio em jogo, os consumidores são meros mercenários. O cavaleiro humilde sentiu vontade de dar um tapa na cara do homem. Mas o círculo de teletransporte os salvaria de uma jornada de 3 horas, e ele não podia se dar ao luxo de provocar Zhang Yang ainda mais. Ele teve que suportar isso. Muito bem. Um Bli Gentleman cortou violentamente a comunicação de voz com Zhang Yang. De qualquer forma, ele não podia permitir que seus membros suportassem o fardo de pagar 9 moedas de ouro a mais. Um motim seria iminente se ele continuasse assim. Arrogante e convencido como era, ele ainda era um líder de guilda com um cérebro funcional. Ele teria que tirar dinheiro do próprio bolso para subsidiar a carga adicional. O cavaleiro humilde tomou uma decisão com determinação, mas quando o número de mais de 10.000 membros lhe veio à mente, ele estremeceu rapidamente. Seria impossível pagar por todos eles diariamente, então ele só podia dar instruções aos seus membros para limitar o uso do círculo, além de oferecer um subsídio a cada 10 dias. Mesmo assim, ele ainda teria que pagar cerca de 300.000 moedas de ouro. O humilde cavaleiro sentiu uma dor excruciante no coração, e seu rosto ficou verde claro. Porque esse cavaleiro humilde sempre se oferecia como tributo para Zhang Yang pisar nele. Zhang Yang balançou a cabeça, rasgou um pergaminho de teletransporte e voltou para o Castelo da Tempestade, decidido a continuar sua jornada. Com a posse deste território altamente lucrativo,
Os lucros com a criação de poções e outros itens tornaram-se insignificantes. Zhang Yang agora precisava manter sua liderança em níveis, pois se quando um território de um mapa de nível 80 aparecesse, ele seria o primeiro a reivindicá-lo. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 247, Chocobos de Fogo. Os territórios, de fato, proporcionavam muita conveniência aos jogadores, especialmente aos seus proprietários. Se tivessem que viajar a pé e alugar grifos voadores, a jornada levaria 3 horas. Durante essas 3 horas pilotando o grifo, os jogadores não poderiam realizar nenhuma ação, exceto conversar entre si. Se jogadores abaixo do nível 60 pretendessem partir do Castelo da Tempestade para seus mapas de nível apropriado, poderiam facilmente forçar passagem entre os monstros ligeiramente mais avançados se trabalhassem em grupos. Levariam apenas cerca de 40 minutos para chegar aos seus próprios mapas, economizando muito tempo. Portanto, um grande número de jogadores vinculou seu pergaminho de teletransporte ao Castelo da Tempestade, e o valor de uma moeda de ouro pôde ser facilmente recuperado em 1 hora. Economizou tempo e dinheiro. 3 dias se passaram, e Zhang Yang observou atentamente a renda financeira do território. Não conseguiu evitar esfregar os olhos, espantado. 10.680.000 peças de ouro. Embora ele tivesse previsto uma quantia absurda, isso superou em muito suas expectativas. Com uma média de 3 milhões de peças de ouro por dia, ele rapidamente cobriu o custo do cristal da fonte de energia, em 3 dias, com os 4 dias restantes sendo apenas lucro. Além disso, apenas 5 milhões a 6 milhões de jogadores estavam na faixa de nivelamento de 50 para cima. O que aconteceria se esse número aumentasse 10 vezes? No entanto, desde que o primeiro território apareceu, mais territórios certamente surgiriam em um futuro próximo. O que quer que Zhang Yang planejasse fazer era dominar o básico da criação de um território perfeito e, talvez, adicionar o ferreiro reparador de equipamentos para aumentar a atratividade de seu castelo. PNJ. Os vendedores de mercadorias não eram tão priorizados. Certamente, alguns jogadores teriam tido a ideia de vender esses suprimentos no próprio território. Os benefícios eram enormes, mas Zhang Yang não podia guardar tudo para si. Ele imediatamente concedeu um aumento enorme aos salários dos membros da diretoria da guilda e de todos os jogadores principais, tanto que até mesmo o andar deles, enquanto andavam, tinha uma elasticidade notável. A carreira de jogador profissional era muito desprezada pelos outros membros da sociedade, e eles frequentemente viviam com base no princípio não pergunte, não conte. No entanto, os jogadores da fumaça do deserto solitário agora podem proclamar com justiça: eu sou um jogador profissional. Os jogadores principais ganhavam até 50 mil por mês, em parte com a renda dos executivos de colarinho branco, então esses jogadores podiam se comportar com a mesma dignidade, certo? Sob seu comando, Dreychotis liderou alguns membros da guilda para reivindicar o Palácio Sagrado do Fractal Congelado. Lá, ele permitiu que jogadores que possuíam a profissão de coleta de ervas coletassem erva de gelo congelada, a cada 2 horas. No entanto, não havia sinal da receita da poção de mobilidade para iniciantes, então a erva de gelo congelada estava armazenada no depósito naquele momento, ocupando seu espaço de armazenamento. Como o território agora tinha um dono, NPCs que forneciam missões territoriais começaram a aparecer. No entanto, as missões territoriais exigiam que os jogadores estivessem acima do nível 60. Atualmente, apenas Zhang Yang se qualificava para as missões. No 4º dia após tomar posse do território, Zhang Yang aceitou algumas missões territoriais, convocou seu ET e saiu em disparada. As missões territoriais eram simples, envolviam matar alguns ursos, abater alguns lobos e eliminar alguns mortos-vivos, tudo para garantir a segurança do território. As 3 missões que Zhang Yang realizou exigiam a matança de 100 tigres flamejantes vermelhos, 100 lobos escarlates sangrentos e 100 chocobos da planície. Ele completou rapidamente as missões para matar os tigres e os lobos. No momento, ele estava a caminho da parte noroeste da floresta em busca dos chocobos da planície. Gu, gu, gu. Um som estranho, semelhante ao de um pássaro, foi emitido, e um pássaro que fazia até mesmo um avestruz parecer pequeno apareceu bem na frente de Zhang Yang. Todo o seu corpo era coberto por penas coloridas, e abaixo dele havia um par de pernas grossas, cada uma terminando em 3 garras afiadas como navalhas. Tinha asas, mas parecia incapaz de voar,
além de 2 olhos estranhamente grandes que ocupavam 2/3 da superfície de toda a sua cabeça. Floresta de Tanila, Chocobo, normal, besta. Nível, 63. HP, 6.300. Defesa, 60. Zhang Yang se aproximou em seu Itei, sem esforço, derrotou o Chocobo. Ele deixou cair algumas penas que valiam algumas moedas de cobre, as quais ele ignorou completamente. Matá-los não foi problema, mas esses pássaros eram bastante difíceis de encontrar, e Zhang Yang levou mais de 1 hora para encontrar apenas um deles. Depois de matar 90, eles pareciam ter desaparecido completamente. Por mais que tentasse encontrar os chocobos restantes, não conseguia contê-los completamente. Ele decidiu se aventurar nas profundezas da floresta. 93, 96, 98, 99, só resta um. Casco. Uma sombra borrada com uma miríade de 5 cores de repente entrou na borda de sua visão, e Zhang Yang reagiu quase instantaneamente, instintivamente ativando Bloque e colocando seu escudo à sua frente, bloquear. Um chocobo particularmente grande colidiu com Zhang Yang, cujas penas tinham uma qualidade iridescente, brilhando magnificamente à luz. Foi lindo, rei do chocobo de fogo, cinza prata, besta. Nível, 65. HP, 1.000.000. Defesa, 700. Zhang Yang sorriu levemente e, com um toque em Itei, respondeu com uma investida. Com seu equipamento atual, até mesmo um chefe cinza prata que dependesse de ataques físicos como esse era moleza para ele. E se fosse um chefe com ataques mágicos, ele simplesmente trocaria de lugar com sua montaria, alternando o agro entre eles, enquanto usava Sombra do Vazio para se esquivar da batalha enquanto sua montaria ocupava o inimigo. Ele ainda seria capaz de derrotar tal chefe sozinho, só precisando de um pouco mais de esforço. Chefes que dependiam de ataques físicos seriam moleza. Em menos de 6 a 7 minutos, esse chefe cinza prata caiu no chão em uma bela pilha, derrubando algumas peças de equipamentos cinza prata e verde cobre. Zhang Yang pegou os itens com calma e os colocou em sua mochila. Aquele chefe era um bom presságio, pois seu contador agora indicava que ele havia matado 100 chocobos no total. Ele finalmente pode voltar. No momento em que pegava um pergaminho de teletransporte, Zhang Yang avistou algo caído no tronco de uma grande árvore. Ele soltou um surpreso, saindo rapidamente do pequeno círculo que começava a se formar sob seus pés. Logo abaixo da grande árvore à sua frente, havia um enorme ninho de pássaro. A cabeça em miniatura de um chocobo esticou a cabeça para olhar ao redor, batendo as asinhas, enquanto gritava baixinho, gu, gu, gu. Todo o corpo do chocobo era coberto por penas curtas e fofas, de cor amarelo leitosa, bem diferente de seus irmãos adultos, que eram deslumbrantemente belos, filhote de chocobo de fogo, montaria de batalha rara cinza prata. Nível, 0. PV, 50. Uma, montaria de batalha. E era de grau cinza prata. Não era de se admirar que o rei do fogo chocobo tivesse iniciado um ataque contra ele. Ele estava invadindo seu ninho. Zhang Yang rapidamente ativou seu dispositivo de comunicação por voz e disse, garotinha, rápido. Me chame de irmão. Tanque novato estúpido, você está tentando tirar vantagem de mim? Você ainda está 1000 anos longe disso. Wei Yan retrucou. Zhang Yang riu e respondeu, acabei de encontrar uma montaria de batalha. Ah, esqueci de mencionar que é a cinza prata. Qual? Onde? Onde fica? Seu tom mudou rapidamente, e ela o pressionou ansiosamente por respostas. Me chame de irmão. Droga, vou te chamar de cunhado. Wei Yan estava falando docemente. A Inshui era definitivamente encantadora, mas era o tipo de feitiço mortal que só uma sereia produziria. Um arrepio percorreu sua espinha e ele disse rapidamente, não, obrigado, não posso me dar ao luxo de tê-la, você pode guardar esse nome para outra pessoa. Vou ativar o feitiço do amante, Yang, usar o feitiço do amante, Yin, para vir aqui agora. Ah, a irmã Sun me roubou de volta. Ela é tão mesquinha que não me dá trégua. Wei Yan fez beicinho. Tá bom, pare de reclamar. Pare com isso, vou te adicionar ao grupo. É melhor se apressar, senão eu mesmo pego. Não. Tanque noob idiota. Espere por mim. Se você ousar pegar meu bebê, eu te mordo até a morte.
O Eyanger gritava a plenos pulmões enquanto invocava sua montaria, viajando rapidamente até o local. Atualmente, Zhang Yang era o único jogador no grupo que possuía uma montaria de batalha, enquanto An Yinshui e os outros ainda esperavam amargamente por sua vez. Mas se ele oferecesse uma montaria de estimação a alguém, ela provavelmente o queimaria com os olhos até que ele se transformasse em cinzas. Cada membro do grupo certamente cederia às artimanhas daquele pirralho. Afinal, aquela garotinha sabia como lidar com as mentes dos mais velhos, apreciando a atenção e os mimos que eles lhe dispensavam. Entediado, Zhang Yang sentou-se no chão e virou Itei para o seu encosto, esperando a chegada de Eyanger. Ao mesmo tempo, ficou de olho no pequeno Chocobo, para o caso de ele escapar. Afinal, isso é uma brincadeira. Quem sabia se o passarinho iria se perder sozinho, tendo perdido o dono? Chefe, realmente existe uma montanha aqui, mas tem um chefe cinza-prata maldito guardando-a. Ashi e eu fomos mortos no momento em que ele nos avistou. Ah, agora entendi. Realmente tem uma montaria ali, uma cinza prateada. Chefe, se você conseguir subjugar uma montaria cinza prata, certamente sua força aumentará um pouco. Quando isso acontecer, quem quer que seja, Zanyu, golpe de espada ou noite gélida, todos estarão debaixo de poeira diante de você, chefe. É isso mesmo. O site oficial mencionou. O poder de ataque de uma montaria cinza prata é equivalente ao ataque de um jogador equipado com um conjunto completo de equipamentos cinza prata. Quando um jogador é combinado com sua montaria, ele ganha enormes aumentos de ataque e HP. 5 jogadores saíram cambaleando de um arbusto denso juntos, um deles sendo o próprio Floating Firibao, que havia sido massacrado diversas vezes por Zhang Yang em combates anteriores. Quando os 5 jogadores viram Zhang Yang, ficaram chocados, pois nunca imaginaram que veriam alguém em tal lugar. O mais estranho é que o jogador nem sequer tentou subjugar a montaria de batalha. Ei, garoto! Sai fora, este local já está reservado para nós, Pride. Um dos jogadores com o nome Pride Fusi acima da cabeça deu um passo à frente e começou a levantar o punho enquanto falava com Zhang Yang. Poucos realmente conheceram Zhang Yang pessoalmente, e o orgulhoso Sim estava tentando bajular Floating Firibao, e era por isso que ele estava fazendo um show na frente de seu líder, levantando a voz e com o peito estufado. Zhang Yang sorriu levemente, retribuindo o gesto com um aceno de desdém. Eu encontrei esse rapazinho primeiro, vocês podem ir na frente. Ei, garoto, você ousa falar nesse tom? Quem você pensa que é? Oni Swordstruck, Frostnit, Drizzler ou Zanyu? O orgulhoso Sim não percebeu a rápida mudança de expressão de seu chefe, enquanto continuava a clamar arrogantemente na frente de Zhang Yang. Saia daqui ou eu vou acabar com você aqui agora. Zhang Yang estava começando a perder a paciência. Aquele rosto arrogante estava pedindo por isso. Quando Si, o orgulhoso, ia gritar de volta para Zhang Yang, foi puxado à força pelo braço de Qingling Shestiair. Ele não conseguia compreender a situação, mas quando ouviu o que Floating Firibao tinha a dizer, Zanyu, hoje vamos dar o devido respeito, vamos embora. Zanyu? Esse garoto é o Zanyu? O orgulhoso Si ficou chocado, quase engasgando com os insultos que proferiu às pressas. Anteriormente, a Lone Desert Smoke havia se destacado como uma guilda de limpeza de masmorras PV, mas após os 2 grandes incidentes, a missão da Princesa Serena e a batalha por terra no Luz, todas as outras guildas ficaram sem palavras diante de sua força de combate e unidade. Insultar Zanyu seria insultar a própria Lone Desert Smoke, e ninguém mais parecia capaz de enfrentá-los naquele momento. Qingling Shestiair seguiu relutantemente Floating Firibao de volta para onde eles vieram e finalmente deixou escapar. Chefe, vamos mesmo desistir dessa montaria de estimação? Era uma montaria de estimação, forte, capaz de aumentar muito a capacidade de combate de um jogador. Bola de Fogo Flutuante abriu um sorriso insidioso. Desistir? Que diabos? Temos mais de 20 membros perto da área subindo de nível. Vamos esperar até que todos estejam reunidos aqui. Vamos deixá-lo experimentar a nossa força. Orgulho. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 248. Massacre total pirralho. Quanto tempo mais você vai aguentar? Eu não sou uma gazela, seu palhaço. Fica tranquilo, caramba. Bem, anda logo.
Os membros do orgulho estão à espreita. Eles estavam de olho na montanha de estimação. Provavelmente estão reunindo seus homens neste exato momento. Não vou arriscar meu pescoço por você. Se houver muitos deles, eu vou embora. Por favor, não. Você é o feroz e poderoso tanque novato, com certeza pode enfrentar 100 deles. Eu até te mando as fotos nuas do meu primo. Wei Yan estava genuinamente frenética, chegando a trazer à tona uma arma suprema. Zhang Yang riu, dizendo, mais rápido. Ele tinha a sombra do vazio em mãos, e era por isso que não tinha medo algum de ser cercado ou emboscado. Na pior das hipóteses, ele ainda poderia ativar o feitiço do amante, para ser levado para o local de Sun Xiu. Ele já tinha muitas opções planejadas. Como esperado, Bola de Fogo Flutuante logo retornou com mais de 20 jogadores atrás dele, formando um grupo de 25. Zhang Yang abriu a visão e viu que havia apenas 5 conjuradores. Sorriu para si mesmo, confiante. Talvez correr não fosse mais necessário. Zhang Yu, pensando bem, talvez você devesse se curvar para mim desta vez. Floating Fireball estava cheio de confiança, enquanto cruzava os braços e exibia um sorriso arrogante. Zhang Yang fez uma demonstração exagerada de escalar seu monte, e, com um movimento de seu machado de batalha, disse, bem, poderíamos ter feito isso do jeito fácil, mas se você insiste em ser difícil. Do jeito difícil que é. Ponto K matar. Todos os 25 membros do orgulho rugiram em uníssono, enquanto seus jogadores de longo alcance disparavam uma saraivada após a outra. Zhang Yang olhou calmamente para os projéteis do que se aproximavam e, em seguida, para baixo, viu os jogadores corpo a corpo se formando. Eles começaram a bloquear suas rotas de fuga e avançaram. Zhang Yang avançou em seu urso como um caminhão Mack que se chocou contra os jogadores corpo a corpo, mandando-os pelos ares. Orgulho estava extremamente atrás em termos de progressão de masmorras. Além de Bola de Fogo Flutuante, que tinha um conjunto completo de equipamentos cinza-prata, a maioria dos jogadores mal havia passado do nível 50 e, no máximo, possuía equipamentos verde-cobre. Os jogadores de corpo a corpo não conseguiam nem ultrapassar o valor de defesa de Zhang Yang, causando absolutamente nenhum dano, e a única ameaça que ele enfrentava era o pequeno grupo de conjuradores na retaguarda do grupo. Infelizmente, eram tão poucos que quase não faziam diferença. Gongo. 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 Zhang Yang acertou um ladrão, mandando voando em direção a uma árvore. Nesse momento, sua montaria ficou consideravelmente mais lenta, permitindo que os outros jogadores o cercassem. Fúria sangrenta, varredura horizontal. Uma série de valores de dano magníficos surgiu no campo de batalha. O objetivo principal deste ataque não era ferir seus inimigos, mas sim revelar os ladrões que estavam em stealth. Expô-los seria negar-lhes a oportunidade de usar suas habilidades de emboscada. Mesmo que não pudessem feri-lo, ainda causariam alguns efeitos de status irritantes. Sanção. King Lin Chestiair jogou seu martelo em Zhang Yang, atordoando Zhang Yang instantaneamente por 5 segundos enquanto uma estrela dourada brilhava ao redor de sua cabeça. Sem hesitar, Zhang Yang ativou Vontade do Guerreiro, e pulou em cima de Uitei. Bola de Fogo Flutuante sacou sua coleira de selamento, pronta para subjugar o filhote Chocobo de Fogo. Ele definitivamente estava menosprezando Zhang Yang se acreditava que um único atordoamento lhe daria tempo suficiente. Chofe, ataque selvagem. Ao comando mental de Zhang Yang, o Ite investiu contra a bola de fogo flutuante, enquanto Zhang Yang forçava a passagem até a linha de batalha dos atacantes à distância. Menos 696. Menos 742. Menos 645. Menos 821. As bolas de fogo e a flecha de gelo, vindas dos 4 conjuradores atingiram Zhang Yang, quase sem causar cócegas. Com equipamento cobre verde nível 50, seus danos mágicos não ultrapassavam 700 pontos. Mesmo usando suas habilidades mais poderosas, como Chama Explosiva e Matador de Dragões de Gelo, que triplicavam seus ataques mágicos base, eles simplesmente não conseguiam ferir Zhang Yang. Enquanto isso, os jogadores profissionais de caçador poderiam muito bem estar polvilhando Zhang Yang com molho de soja, já que suas flechas ricocheteavam inutilmente, causando não mais que 0 de dano. Qual era o principal objetivo de jogar online?
Era tudo uma questão de equipamento, não era? As diferenças entre o cobre verde e o amarelo dourado eram a quilômetros de distância. Chofe. Zhang Yang avançou em direção a um conjurador com charge. Ele levou menos de 8 segundos para chegar à última fileira, e o ataque crítico de Destructive Smash, que foi reforçado pelo efeito de Warriors Will, ainda estava em vigor. Menos 8.848, esmagamento destrutivo, acerto crítico. Arg. Aquele conjurador tinha apenas 5.120 pontos de vida, não havia como ele se defender do golpe. Ele instantaneamente se transformou em um clarão de luz branca e caiu no chão. Menos 136. Menos 158. Menos 182. Tanto chama explosiva, quanto matador de dragões de gelo, tinham períodos de recarga de 10 segundos. Como resultado, os conjuradores só podiam atacar usando suas inferiores, bolas de fogo, e flechas de gelo, o que apenas multiplicava seus ataques mágicos por 2. Se a saraivada anterior tinha sido patética, esta foi ainda pior. Entretanto, esses jogadores de longo alcance foram posicionados bem distantes uns dos outros sob a direção racional de bola de fogo flutuante, para evitar que Zhang Yang tivesse a chance de pegá-los todos de uma vez. Os atacantes corpo a corpo do orgulho alcançaram e o cercaram mais uma vez. Embora esses jogadores não pudessem causar muito dano, suas habilidades de efeito de status, fossem elas redução de velocidade, amarração ou atordoamento, eram irritantemente incômodas. Zhang Yang imediatamente invocou sua serva, Lotus Transparente, e ordenou que ela entrasse em furtividade, enquanto ele investia contra Qingling Chestiair e os outros, Concussion Shot, Spear Reduction Venom, e um monte de habilidades de efeito de status foram lançadas diretamente em Zhang Yang. Zhang Yang avançou com tudo, ignorando os efeitos. Ele só teria que repelir os efeitos de atordoamento. Não valia a pena usar suas habilidades nesses efeitos de status que só o atrasavam, não o paralisavam completamente. Os 3 conjuradores restantes ainda podiam disparar suas chamas explosivas e matador de dragões de gelo, sem nenhuma restrição de recarga, e possivelmente removeriam seu HP em cerca de 20 segundos. Enquanto isso, ele teria que matar os jogadores ao seu redor. Ele ainda tinha seu Berserker Zeal para ser usado quando chegasse a hora de retornar ao poder total em pouco tempo, onda de explosão. Zhang Yang deu 2 passos para trás, inclinando-se antes de enviar a onda de choque, atordoando todos os atacantes corpo a corpo do orgulho por 4 segundos, golpe do trovão. Após 2 ataques em área, seus alvos estavam quase à beira da morte. Se não fosse pelos curandeiros praticamente se esforçarem para curar seus companheiros de equipe, eles já teriam sido eliminados. Sol da praia, alguém tire esse urso de cima de mim. Bola de fogo flutuante gritava a plenos pulmões. O Rei Urso de Orelhas Douradas é uma montaria mascote, amarelo-dourada, capaz de causar mais de 1.900 de dano por segundo, enquanto a bola de fogo flutuante estava vestida apenas com uma armadura fina de tecido que dificilmente oferecia muita defesa. Enquanto o Itei basicamente o golpeava com suas enormes patas, o líder do orgulho já estava morrendo em pé. Bola de fogo flutuante ativou rapidamente uma barreira de gelo, entrando em um estado imóvel e invencível. Ele continuou gritando por socorro. Zhang Yang riu alto e disse, sinto muito mesmo, eles estão muito ocupados salvando a própria pele. Embora houvesse 4 curandeiros do orgulho os apoiando, os repetidos ataques em área de Zhang Yang deixaram até 13 atacantes corpo a corpo tropeçando. Os curandeiros não conseguiam manter todos vivos ao mesmo tempo, pois Zhang Yang começou a mirar naqueles que estavam mais próximos da morte, golpe forçado, golpe de escudo. Com cada golpe matando um jogador por vez, até mesmo o dano associado a Cripple Defense chegou a mais de 1.000. Zhang Yang desferiu alguns golpes rápidos aqui e ali para garantir. Zhang Yang estava a 4 segundos de ser limpo de todos os efeitos de status, enquanto Pride ficou com apenas 9 atacantes corpo a corpo, tiro no rim. Os ladrões não podiam esperar pelo Kidney Shot de 5 estrelas. O primeiro ladrão conseguiu acumular apenas 2 estrelas antes de usá-lo de qualquer maneira, forçando Zhang Yang a ficar atordoado por 3 segundos. Habilidade Substituto ativada. Zhang Yang entrou direto em um período de invencibilidade de 5 segundos, e como Servante, Clea Lotus, já estava em
Stealth. Conforme ordenado anteriormente, os outros oponentes não conseguiram nem atingi-la, pois não conseguiam nem vê-la, se é que sabiam que ela existia. Fatie, pique, corte, corte. Quando ele não era mais invencível, outros 3 jogadores já tinham caído. Varredura horizontal, golpe do trovão. Em meio à confusão caótica de gritos horrorizados, mais corpos caíram. Zhang Yang balançou seu machado de batalha, para cima e para baixo, ativando outro esmagamento destrutivo, que varreu o campo de batalha, e o último atacante corpo a corpo caiu no chão. Mãe de Deus, ele acabou com nossa linha de frente. Meu Deus, ele ainda tem 3/4 do HP. Como vamos lutar com ele? A turma do orgulho não conseguiu conter os gritos diante de um jogador monstruoso. O que mais poderiam fazer? A diferença entre os tipos de equipamentos ficou evidente aqui. Se Daffodil Daedreon fosse quem o enfrentasse, ela realmente teria uma chance de matá-lo em menos de 20 segundos. Além disso, Daffodil Daedreon estava equipada apenas com equipamentos de nível 50. Se ela chegasse ao nível 60 completamente vestida de ouro amarelo, teria forçado Zhang Yang contra as cordas, revelando todas as suas habilidades de emergência. Anteriormente, Zhang Yang havia massacrado até 30 jogadores do orgulho enquanto usava um conjunto incompleto de equipamentos de nível cinza-prata. Agora que ele havia superado seus oponentes em 2 níveis de equipamentos de nível superior, era um verdadeiro massacre. Puta merda. Perra perra perra. Barreira de gelo, duraria apenas 10 segundos, e bola de fogo flutuante ainda se veria jogado para todos os lados como uma boneca de pano quando o IT retomasse seus ataques. Graças a um cavaleiro curandeiro que se esforçou para curar bola de fogo flutuante, ele ainda não estava morto. No entanto, uma curandeiro de nível cobre verde poderia curar mais do que o dano causado por uma montaria de mascote, amarelo dourado. Isso seria um grande não. Zhang Yang já estava correndo em direção aos atacantes de longo alcance, que se encolheram em resposta. Chefe, não somos páreo para ele, devemos recuar, gritou alguém. Enquanto os conjuradores conseguiam causar algum dano, os caçadores já tinham desistido completamente, vendo como seus próprios ataques não causavam dano algum ao oponente. Alguns deles até largaram seus arcos e caíram de joelhos em desespero. Os curandeiros permaneceram em suas posições, taciturnos, enquanto curavam mecanicamente seus companheiros de equipe. Todos estavam em choque. Contra o matador de deuses Zhang Yang, seus efeitos de cura eram como fogos de artifício sendo disparados em meio a explosões de verdade. Recuem! Recuem! Gritou Bola de Fogo Flutuante, envergonhado. Morrer pode não reduzir seus níveis, mas seus pontos de experiência ainda serão removidos. São necessários aproximadamente 7 dias para subir de nível ao atingir esses níveis, e esse tempo não é brincadeira. Mas será que ele realmente consegue escapar? Qual seria a primeira coisa que lhe vem à mente quando você ouve falar de montaria de estimação? Velocidade? Tentar correr mais rápido que uma montaria de estimação seria uma completa idiotice. Bola de Fogo Flutuante só conseguiu dar alguns passos antes de ser esmagado pelas patas de Oitei. Pac! Um chapéu prateado e brilhante caiu no chão, ao lado do corpo morto de Bola de Fogo Flutuante. Zhang Yang correu imediatamente para pegá-lo. Tal equipamento já estava sob ele, mas se ele podia fazer isso para irritar Bola de Fogo Flutuante, por que não? Os outros se dispersaram. Zhang Yang rapidamente montou em Wei e o perseguiu. Outros 3 deles foram brutalmente mortos, antes que os outros conseguissem rasgar seus pergaminhos de teletransporte, desaparecendo no ar. Em sua vida passada, alguns jogadores de alto nível ocasionalmente bloqueavam a entrada principal de territórios de baixo nível e iniciavam batalhas de um contra muitos. Zhang Yang nunca entendeu o propósito de fazer isso. Não havia nenhuma graça nisso. Na realidade, mesmo um agente altamente treinado de qualquer força especial renomada seria incapaz de enfrentar sem civis em combate direto. Mas em um jogo, com equipamento e níveis bons o suficiente, tal fantasia poderia se tornar realidade. Não é à toa que os americanos adoravam produzir heróis de ação. Era simplesmente incrível ver uma única pessoa derrotar um exército. Primeiro, foi uma tortura para os novatos. Foi simplesmente injusto e insensível. Se eles tivessem níveis e equipamentos semelhantes, a história teria sido diferente. Claro,
Zhang Yang jamais sairia por aí matando jogadores de nível baixo só por diversão e adrenalina, mas ele estava basicamente agindo em legítima defesa. Seria uma injustiça com todo o equipamento em seu corpo se ele não demonstrasse seu poder sobre os sentimentos mal criados deles. Quase 20 minutos depois, Wei Yanru finalmente chegou, parecendo mais frenética do que ele jamais a vira, mesmo durante batalhas de grande escala. Ao ver Zhang Yang de longe, ela gritou com sua voz estridente para Zhang Yang: "Nobitanque, meu bebê ainda está aí?" Zhang Yang franziu a testa um pouco e falou suavemente no canal da festa: "Garotinha, você não sabe que existe algo chamado canal da festa?" Eu adoro gritar, por que não? Wei Yan correu até Zhang Yang, examinando os arredores, e imediatamente avistou o filhote. Seu rosto se abriu em um sorriso alegre e ela correu até ele. "Ei, passarinho, você vai ser meu em breve, uá." Você não assistiu a alguma outra série como a Bridge Forbidden 1, não é? HMPH, não tenho tempo para você agora, me deixe em paz. Wei Yan tirou sua coleira de selamento da mochila, mas ela a segurou, apertando-a entre as palmas das mãos enquanto rezava: "Para todos os deuses lá no céu, por favor, me deem suas bênçãos, deixe-me conseguir isso de uma só vez." Ela cantou essas falas mais algumas vezes como um mantra estranho antes de jogar sua coleira de selagem para fora, animada. 10%, 20%, 30%. Pac, falhou. "Aí, essa pirralha é um saco, nem esses deuses se importam com você." Zhang Yang não conseguiu evitar ridicularizá-la. HMPH. Eles são só preguiçosos, eu não acredito em deuses de jeito nenhum. Wei Yan deu uma guinada de 180 graus em seu aparente politeísmo e lançou outra coleira de selamento, proferindo uma frase completamente diferente: "Eu acredito em Chunji 2, que existe um pássaro." Zhang Yang quase caiu da montaria, engasgando com a própria respiração enquanto uivava de tanto rir. Pac, falhou. Wei Yan rugiu furiosamente: "Chunji também não é confiável." Zhang Yang caiu na gargalhada e disse: "Garotinha, 2 trelas de selagem, valem 200 moedas de ouro." Wei Yan olhou amargamente para ele: "Nobitanque, você tem que me compensar." "Por quê? Você me chamou para isso. Se não tivesse me chamado, como eu acabaria desperdiçando 2 coleiras de selamento? Isso é causalidade. Causa e efeito, entendeu?" Zhang Yang sentiu a familiar gota de suor frio escorrendo pela cabeça. Essas duas irmãs tinham um nível de mesquinharia que poderia ser categorizado como uma forma única de arte. "Garotinha, por que vocês duas economizam tanto?" Zhang Yang não conseguiu mais conter a vontade de perguntar. "Se eu não economizar, nem 50 mil dólares serão suficientes para mim." Wei Yan disse a ele de forma pungente. Zhang Yang piscou estupidamente por um momento, então perguntou: "Você gasta mais de 50 mil dólares em um mês?" Do ponto de vista dele, esses dois poderiam ter se abstido de gastar até mesmo uma fração disso em um mês, era bem típico deles. "Aí, perfumes, bolsas, o dinheiro vai acabar depois de algumas compras simples, e eu tenho que pedir mais alguma coisa para minha prima. A minha prima só tinha 50 mil dólares de mesada, então ela me arrancava qualquer coisa além disso. Ela me causava tanto sofrimento que eu acabei aprendendo a economizar sozinha." Wei Yan fez beicinho, descontente, e continuou: "Agora que a minha prima ficou rica, ela virou uma avarenta. Aí, para comer na casa dela, eu tinha que fazer tarefas domésticas. Ela tinha uma empregada, mas desde que comecei a ir lá para comer, a empregada foi demitida. Minha vida está amarga." Tanta autocontradição em uma história tão distorcida. "É. Consegui. Consegui." Wei Yan pulou de alegria, pois a quinta tentativa foi bem sucedida. Chocobo de fogo, montaria de batalha cinza prata. Nível 0. PV 50. A garotinha imediatamente chamou o filhote para fora e, devido ao vínculo de invocação, o filhote naturalmente se comportou de uma maneira que a fez parecer uma mãe substituta. Ele esfregava a cabecinha no tornozelo de Wei Yan o tempo todo, parecendo extremamente fofo. "Nobitanque, agora peguei um passarinho. Notas TL 1. Uma noiva para uma viagem, uma comédia que gira em torno do temerário Tiger Wong, que se irrita com a insistência da mãe para que ele se case. Ele então seduz Xiu Mambun, um homem bonito disfarçado de mulher,
que mais tarde conheceu sua irmã e se transformou em um triângulo amoroso bizarro. 2. Chunji, nome artístico de uma cantora chinesa, Xisley, que se veste de forma andrógina. O termo foi alterado ao longo do tempo e se tornou uma paródia cultural. Morpeg, legendário guardiã capítulo 249, rival no amor. No dia seguinte, Zhang Yang acordou cedo e entrou no jogo imediatamente. Ele estava sendo convocado com urgência por Wei Yanger. Então, ele rapidamente usou um pergaminho de teletransporte para se teletransportar para o Castelo da Tempestade e chegou à entrada do castelo, conforme as instruções dela. A menina estava em cima de um chocobo extremamente colorido, com alegria estampada no rosto, tonta de alegria. Zhang Yang tinha algo que era uma mistura de olhar furioso e sorriso, e perguntou: garotinha, você me apressou para vir aqui só para ver Birdie? Claro que não. Wei Yanger balançou a cabeça rapidamente, mas seu sorriso só aumentou, e ela perguntou ansiosamente: o que você diz? Minha florzinha não é muito bonita. Dando nomes como Pequena Branca e Pequena Florzinha, essa garotinha só conseguia dar nomes unidimensionais. Não era como se Zhang Yang tivesse um senso excepcional de nomenclatura, olhando para o Itei. HM, é definitivamente mais bonito comparado a você. Zhang Yang respondeu com uma expressão impassível. Não vou mais falar com você. Wei Yanger levantou o queixo com raiva. Zhang Yang não conseguiu evitar sorrir e disse: tudo bem então, vou me retirar. Não. Pare. A prima ainda está esperando você salvá-la. Wei Yanger rapidamente alcançou Zhang Yang em seu chocobo e disse: estou lhe dando a chance de salvar uma donzela em perigo. A prima com certeza ficará grata. Você pode ficar com o corpo dela só para você. Ah! Zhang Yang gargalhou e disse: essa não é uma donzela, é uma sereia. Tipo, aquelas moças que te afogam com vozes. Por que eu salvaria uma sereia? Isso é pedir a morte. É preciso estar alerta antes de fazer isso. Olha só o Xu Xiang que salvou Cobra Branca 2. Olha como eles ficaram miseráveis. Pui. Você deve ser um homem com uma vida amorosa triste. Wei Yanger fungou. O que é isso então? Zhang Yang não viu nenhum sinal de An Shui. A sereia normalmente seria inseparável daquele pirralho. Você ainda se lembra daquele cara que costumávamos mencionar, Lu Yangming? Sim, o cara que perseguiu a bruxa Snow até a Inglaterra, mas foi expulso depois. E ele? Sim. Wei Yanger assentia continuamente. Aquele cara tem um rosto mais grosso que a civilização antiga. Mesmo quando a prima lhe deu as costas completamente, ele continua grudado nela como um pedaço de merda de cachorro. Ele está realmente começando a irritá-la. Todos os dias, ele ligava e murmurava algumas palavras piegas e nojentas. Ela já quebrou 3 celulares. Ei, essa pessoa partiu o coração dela. Enquanto imaginava a Shui quebrando os telefones com uma expressão de arrependimento instantâneo, Zhang Yang não conseguiu se conter e riu alto. Você realmente não tem consciência, não é mesmo? Wei Yanger o criticou rapidamente, mas ela também começou a rir. Pensei que sua bunda estivesse pegando fogo, pelo jeito que você me chamou, mas é isso? Zhang Yang franziu a testa em desaprovação. Sua mente parecia funcionar de uma maneira completamente diferente da de um ser humano comum. Foi você quem correu para cá como se estivesse pegando fogo. Wei Yanger nunca foi de recuar diante de pequenas discussões, e continuou: claro que não, eu pareço tão chata assim. Não sabemos como Lu Minggu Yang descobriu que aquela prima está jogando, milagre de Deus, nem como ele descobriu o do jogo dela. Esta manhã, ele veio procurá-la e está preso a ela desde então. Eu sempre farei o que é certo com ousadia, então eu invoquei você, o príncipe Panda, de propósito, para salvar a princesa. Que diabos, por que você não o mata logo? Que problema isso causaria? Zhang Yang balançou a cabeça continuamente. Você é realmente estúpido. O Lu tem um rosto mais grosso que as muralhas da cidade. Matá-lo não vai adiantar, ele vai voltar como um pesadelo imortal. Tenho uma ótima ideia. Por que você não age como namorado dela para se livrar daquele Lu? Zhang Yang revirou os olhos e disse: garotinha, você está tentando salvar a bruxa Snow ou está tentando me jogar na fornalha em chamas? Mesmo que eu só tenha que fingir, ainda sinto um arrepio percorrendo meus ossos. Ei, a prima tem a mesma herança genética que eu. Você deveria se sentir abençoado por tê-la como sua namorada falsa. Wei Yanger puxou Zhang Yang pelo braço e disse:
Mais rápido, mais rápido. A prima vai explodir a qualquer momento. Eu não me importo nem um pouco se não estiver na mesma casa que ela, mas se isso afetar meu horário de almoço, minha vida será miserável. Meu Deus, e eu aqui pensando que você só estava cuidando dela. Ei! Eles caminharam pelos becos. Viram a Inshui em um canto, com um guerreiro ajoelhado ao seu lado, segurando um buquê de rosas negras com as duas mãos, oferecendo a ela. Puta merda, essas flores exigiram dinheiro de verdade. Em milagre de Deus, há inúmeras lojas que vendem itens puramente cosméticos. Uma variedade de anéis, colares e acessórios eram compráveis. Eles não adicionavam atributos aos jogadores, mas eram todos finamente trabalhados e atraentes. Claro, isso os tornaria extremamente caros. Por exemplo, um anel de platina com texto "Ame-a e compre para ela" custaria 99.999 peças de ouro. Esses eram os chamados itens luxuosos, e as flores também se enquadravam nessa categoria. O buquê de flores que o jogador segurava era a variante mais cara da floricultura, custando 9.999 moedas de ouro cada. Além disso, um dia depois, as flores murchariam e cairiam automaticamente, sendo o item que mais queimava dinheiro. Embora um anel de platina seja mais caro, ele não se deteriora nem desaparece. O jogador não escondeu suas informações pessoais. O nome Luva Ninshui, nível 10, humano, guerreiro berserker estava flutuando bem acima de sua cabeça. Não havia dúvidas de que se tratava de Lu Yangming. Pequena Snow, eu realmente te amo. Por favor, aceite minha onda de amor por você. Conforme eles se aproximavam, eles podiam ouvir o mingau que Lu Yangming estava fazendo. A Inshui estava quase roxa, provavelmente irritada demais para dizer não. Lu Yangming, você é mesmo um idiota. O primo já te mandou rolar para casa umas 100 vezes, por que você não consegue ver isso? Wei Yan não aguentou mais e rosnou para ele. Prima Yan, como você pôde falar assim com seu primo irmão? Lu Yangming se endireitou ao ver Wei Yan. Ele se virou e respondeu no tom severo de um ancião. Como ele pode ser seu primo, se ele é a bruxa Snow? Zhang Yang não pôde deixar de começar a se perguntar. Ele é filho da prima do meu pai, e a prima é filha da irmã da minha mãe. Então, os dois não têm nenhum parentesco consanguíneo? Wei Yan acenou com a mão. Lu Yangming, no entanto, encarou Zhang Yang com cautela e disse, Primo Yan, quem é esse homem? Não se esqueça da nossa posição. Por favor, não se misture com esses vira-latas. Que diabos, essa frase lhe daria 10 pontos em 10 para provocar as pessoas a baterem nele. Wei Yan bufou e disse, você que tem o sobrenome Lu. Por que está se achando tão arrogante? Se meu pai não o patrocinasse, aquela sua fábrica nem existiria. Cortando custos na produção, se aproveitando do seu próprio povo, suas ações quase destruíram o sangue e o suor da minha mãe e da irmã dela. O rosto de Lu Yangming imediatamente empalideceu, e ele disse, Primo Yan, não faça falsas acusações contra pessoas inocentes. Witch Snow, vamos lá, não combinamos antes de subir de nível juntas. Zhang Yang acenou para Inshui. O olhar de Lu Yangming sobre Zhang Yang mudou instantaneamente de cautela para desprezo absoluto. Então ele se virou para Inshui e perguntou, Pequena Neve, quem é essa? Ei, só vou dizer uma vez. Zhang Yang montou em seu item e se colocou entre Lu Yangming e Inshui, olhando para baixo de sua posição elevada. Ao estender a mão direita e levantar o dedo indicador, disse, Witch não é minha mulher, é melhor você parar de importuná-la, porra. Ah! De onde você veio, seu miserável? Que direito você tem de perseguir minha pequena Snow? Retrucou Lu Yangming. Seu idiota, ela é minha mulher desde sempre. De que direitos você está falando? Você é mesmo tão idiota assim? Zhang Yang praguejava sem parar, usando o seu melhor para acertar alguns golpes firmes no coração de Lu Yangming. Lu Yangming ficou ainda mais pálido, e todo o seu corpo tremeu, mas depois de um tempo, ele sorriu de repente e disse, Pequena Snow, este é um ator que você contratou, certo? Você nunca teve um namorado até agora, seu coração está cheio de mim. Meu Deus, Senhor Lu, como é possível ser mais nojento? Wei Yan fez um show de vômito. Meu querido marido, vamos. A Inshui convocou o seu lobo gigante da tempestade vendaval, olhando sedutoramente para Zhang Yang enquanto falava docemente,
E Zhang Yang sentiu um arrepio na espinha. Seu coração perdeu o ritmo por um segundo, e de uma forma terrível. Os três montes começaram a ganhar velocidade, deixando Lu Yangmin para trás em um dos becos. Seus desgraçados, estejam vocês fingindo ou não, a Inshui é minha. Só minha. Lu Yangmin latiu para as costas das três figuras que desapareciam rapidamente. Seu rosto era quase o de um goblin enquanto ele gritava, sua vadia de merda, você me humilhou por tantos anos, espere só até eu colocar as mãos na Silk Soft Jeans e torná-la minha, eu vou te transformar no meu brinquedo até você morrer. Ponto. Eu sei que seus relacionamentos são um pouco complicados. Depois de cavalgar por uma distância, Zhang Yang começou a falar. Acho que posso te contar tudo agora. Wei Yan olhou para An Shui, não vendo objeção. Continuou, há mais de 20 anos, quando minha mãe e minha tia ainda cursavam a universidade, elas pegaram um empréstimo e fundaram a Silk Soft Jeans. As duas eram as melhores designers do mundo. Em pouco tempo, elas transformaram a Silk Soft Jeans em uma grande empresa. Zhang Yang ficou chocado por um momento, sem nunca ter percebido que a Silk Soft Jeans foi fundada pelas mães deles juntas. Então, há cerca de 17 anos, minha mãe e minha tia foram para a Europa participar de uma exposição de design de moda. Quem diria que, no caminho para lá, o avião delas caiu. Minha mãe e minha tia. Wei Yan ficou solene pela primeira vez, seus olhos começando a lacrimejar. Zhang Yang olhou em choque e perguntou, Souter Nailines, Camille 77. Hã? Como você sabia? Wei Yan e An Shui se viraram para olhá-lo, com os olhos arregalados de choque. Zhang Yang suspirou dolorosamente e disse, meus pais também estavam naquele avião. Os três permaneceram em silêncio por um momento. No obtanque, e pensar que realmente compartilhamos o mesmo destino. Wei Yan deu um tapinha no ombro de Zhang Yang como se fosse um velho amigo. Talvez, de certa forma, suas almas tivessem esse tipo de vínculo. Lembranças desagradáveis voltaram rapidamente, e ele disse rapidamente, por favor, continue. Sim. Wei Yan assentiu e disse, então, minha mãe e minha tia deixaram suas ações da empresa para mim e meu primo aqui. No entanto, antes de atingirmos a maioridade, a empresa ficará sob os cuidados do meu pai e do meu tio. Alguns anos atrás, meu tio teve câncer e faleceu. Por minha causa, minha prima deixou o meu pai cuidar dos ativos em nome dela. Mas ele não está fazendo nada de bom, está usando nossas ações para patrocinar canalhas como Lu, ajudando-os a abrir seus próprios negócios. Ela deu de ombros e disse, tudo bem, mas eles estão arruinando a nossa reputação. Como são considerados empresas subsidiárias da Silk Soft Jeans, suas ações nos afetam. Eles costumam usar produtos abaixo do padrão para desequilibrar o mercado, resultando em muitas ações rejeitadas. A empresa na qual minha mãe e minha tia investiram todo o seu coração e paixão está realmente instável no momento. Meu pai sempre estará ao lado da família. 1. Quando eu tiver 18 anos, será a hora de colocar a justiça acima da piedade filial. Não vou deixar os esforços da minha mãe e da minha tia serem em vão. Notas TL. 1. Xuxian, personagem masculino no romance A Lenda da Cobra Branca, que se apaixonou por Cobra Branca, se disfarçou em uma mulher chamada Bai Suzen. 2. Cobra Branca, personagem feminina no romance A Lenda da Cobra Branca, que se apaixonou por Xuxian. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 250. 10.000 fantasmas. Com base no que você acabou de me dizer, esse cara chamado Lu, que diz estar completamente apaixonado pela malvada Snow, na verdade está apenas tentando ficar com a parte dela na empresa. É por isso que eu disse que é nojento. O mais baixo. Escória. Wei Yan se encolheu ao descrever Lu Yangming. Ele transava com a minha prima só para tirar dinheiro do lixo da empresa. Olha só o cara. Fingindo ser um homem de sucesso, se achando Bill Gates ou outro cara da Apple. Idiota nojento. Tudo bem, vou parar você agora. O show acabou, vou indo agora. Disse Zhang Yang enquanto parava o urso. Ah, espera aí. Aceitamos uma missão ontem. Precisamos ir a um lugar fantasmagórico para matar um chefe. Preciso que você venha conosco. Gritou a garotinha. Que lugar fantasmagórico? 10.000 fantasmas. Que tal? Assustador, não é? Disse Wei Yan enquanto tentava imitar um fantasma com o rosto. Zhang Yang sorriu de alegria.
Então, vocês sabem onde estão esses 10.000 fantasmas? Idiota. Você é tão idiota quanto parece. Se soubéssemos onde era, já estaríamos completando a missão. Disse Ain Shui, fingindo não ter se afetado pela lembrança de sua triste história. Zhang Yang sabia de algo que Ain Shui desconhecia. 10.000 fantasmas era um bom lugar, de fato. Deixando esse nome assustador de lado, o lugar abrigava um chefe que dropava itens inestimáveis chamados cristais do destino, ou cristais de atributo, como os jogadores costumam chamá-los, aumentam permanentemente um determinado atributo de um jogador. Cristais do destino vêm em 3 níveis: ouro, prata e cobre. Cristais do destino dourados aumentam um determinado atributo em 10 pontos, prata em 7 pontos e cobre, no mínimo, 5 pontos. O ponto de surgimento de 10.000 fantasmas não foi corrigido. Era algo como uma masmorra móvel que só surgia em mapas acima do nível 50. Assim que todos os chefes internos fossem derrotados, 10.000 fantasmas desapareceriam e reapareceriam após 10 dias. Como os cristais do destino eram itens tão especiais, jogadores de nível alto se aglomeravam nos 10.000 fantasmas assim que eles surgiam. Não havia limite para quantas vezes você podia completar a masmorra, ou quantos cristais você podia usar no seu personagem. Naquela época, em sua vida passada, Zhang Yang só tinha aparecido no mapa uma vez. Tudo o que ele conseguiu foi assistir a uma horda de jogadores poderosos limpando todos os 7 andares em um piscar de olhos. Ele não ganhou nada com isso. Certo. Vamos, vamos. Zhang Yang estava animado. Ain Shui e Wei Yan trocaram um olhar e perguntaram: então, que tesouro aparecerá em 10.000 fantoms? Por que você perguntou? TCH. Ain Shui estalou a língua. Dê uma boa olhada no espelho, seu macaco astuto. Você tem a citação estampada no rosto. Zhang Yang riu ao responder. Certo, os chefes de 10.000 fantoms terão a chance de dropar cristais do destino. Você pode usar esses cristais para aumentar um determinado atributo, permanentemente. Uou, tio. Eu quero isso. Nesse caso, eu pego força e destreza, minha prima fica com inteligência e espírito, e toda a vitalidade vai para o tanque novato. Wei Yan se levantou e deu de ombros, expressando um olhar presunçoso do tipo seja grato, seu mendigo. Escute aqui, garotinha. Vou precisar de cristais de força também, ouviu? Não. Sem acordo. Wei Yan balançou a cabeça com tanta força que seria praticamente possível tocar bateria com ela, se você prendesse 2 baquetas na testa dela. Ah, bem. Nesse caso, vamos torcer para que todos os cristais do destino que caírem sejam do tipo vitalidade, certo? Os 3 montaram e saíram da floresta de Tanila, passando pelas terras ermas do céu congelado e entrando nas terras ermas necróticas. Após uma curta caminhada, chegaram a um pequeno vale de montanhas. De longe, já conseguiam ver o quão assustador o lugar era. O ar escuro e úmido cercava o vale e, ocasionalmente, ouvia-se o som de corvos batendo as asas rapidamente. HMM. De acordo com a descrição da missão, deve ser por aqui, disse Ain Shui enquanto montava em seu lobo gigante, circulando sem rumo. Zhang Yang observou a área e avistou algo que parecia a entrada de uma caverna para uma tumba. Ali. Embora só tivesse conseguido entrar na 10.000 fantoms uma vez, a imagem daquela entrada assustadora e sinistra estava claramente gravada em sua mente. Os 3 mantiveram suas montarias e se dirigiram para a entrada. Não se deixe enganar por esta entrada estreita, o interior era como o céu e a terra. O lugar ficava no ventre da montanha, tão largo quanto um campo de futebol, talvez até mais largo. Ao longo da parede interna da montanha havia um túnel de até 20 metros de largura. Os túneis formavam uma longa rota em espiral, descendo e aprofundando-se na terra. Tochas de fogo pendiam na lateral da parede do túnel, iluminando o caminho escuro e oco. De onde estavam, eles espiavam o centro da montanha. Parecia um monstro gigante com a boca escancarada. O caminho em espiral tinha pelo menos 7 voltas, com cada volta completa chegando a 5.000 metros de comprimento. A inclinação do caminho era bastante íngreme, assim como a própria encosta da montanha. A julgar apenas pela aparência, parecia que descia até centenas de metros de profundidade. Nobitanque. Eu também quero um livro de habilidade, domesticação de feras, indistinto. Wei Yan estufou as bochechas e perguntou a Zhang Yang. Ela ficou impressionada ao ver como
Rei Urso de Orelhas Douradas, de Zhang Yang conseguia andar ao lado dele, enquanto sua própria montaria estava confinada em seu inventário, já que ela não podia invocá-la em ambientes fechados. Zhang Yang riu baixinho. Confie em mim. É melhor começar como um novo caçador do que caçar o livro de habilidades. Arg. Se eu soubesse antes, eu mesma teria cortado sua cabeça e reivindicado o preço. Pelo menos eu teria algo para me dar. Wei Yan desabafou sua frustração. Hã? Por que não há monstros por aqui? Perguntou Ain Shui, cautelosamente. O caminho à frente deles estava completamente envolto em escuridão, sem movimento ou som. A visibilidade era razoável, eles conseguiam enxergar algumas centenas de metros à frente. O único problema era que não havia um único monstro por perto. Zhang Yang franziu a testa, preocupado. Acho que pode ter mais alguém aqui. Vamos logo, então. Wei Yan deu o pontapé inicial e avançou sem esperar pelos outros. Zhang Yang e Ain Shui assentiram e começaram a correr o mais rápido que podiam. Felizmente, apenas 200 metros à frente, eles já avistaram um grupo de mais de 20 jogadores lutando contra um bando de monstros. O grupo era composto por 5 guildas diferentes, todas formando grupos de 5 homens. Embora estivessem separados por vários metros na frente e atrás, a distância não era tão óbvia. Então, jogadores primeiro. Ou monstros? Wei Yan mudou para o canal do grupo e perguntou. Zhang Yang pensou um pouco e respondeu, vamos deixá-los em paz. Se tentarem alguma coisa engraçada, vamos deixá-los ver como ficam engraçados quando chutarmos suas bundas. Como diz o ditado, olho por olho. Zhang Yang odiava ser intimidado. Era por isso que ele entendia como era a situação e não atacava sem provocação. Ain Shui e Wei Yan assentiram e seguiram Zhang Yang. Os monstros por ali eram todos de elite. Para um jogador normal, esses monstros seriam tão difíceis quanto mini-chefes. Por isso, embora os outros jogadores tivessem um tanque e um healer em seus grupos, eles pareciam ter trocado de guilda. Nenhum grupo era composto por 5 jogadores da mesma guilda. Era o requisito mínimo. Um grupo perfeito para uma invasão de masmorra exigiria um tanque, um healer e 3 atacantes. No entanto, os equipamentos dos 5 membros do grupo não estavam à altura. A maioria usava armaduras que emitiam uma tonalidade verde, enquanto apenas alguns tinham uma tonalidade prateada. Aparentemente, o progresso deles era lento, já que precisariam de cerca de 40 segundos para matar um monstro. Andador esquelético podre, elite, espectro. Nível, 54. HP, 108.000. Defesa, 300. Zhang Yang sacou seu machado de batalha dourado e sorriu. Vamos matar todos eles, em área. Ok. Ain Shui e Wei Yan assentiram. Com seus equipamentos poderosos, eles poderiam facilmente derrotar monstros que não fossem do tipo conjurador, mesmo que fossem de nível elite. Eles poderiam ter dificuldades apenas contra elites do mundo aberto, mas mesmo isso não seria um grande problema se trabalhassem juntos. Fiquem perto. Zhang Yang correu para frente e se adiantou aos 5 grupos. Ele avançou em direção a um bando de monstros. Ain Shui e Wei Yan o seguiram de perto, junto com o urso. Como o urso não atacou, toda a agressividade estava voltada apenas para Zhang Yang. Com uma única investida, Zhang Yang levou consigo de 7 a 8 monstros. Golpe do trovão. Zhang Yang pisou no chão e desacelerou todos os monstros sem olhar para trás. Ele continuou avançando. Rosna. Os monstros se aproximaram e estavam quase na distância para atacar, bloquear. Um flash de texto de dano do bloco refletiu o dano. Zhang Yang conjugou seu movimento com varredura horizontal para gerar agressividade nele. Caramba! Esses 3 são loucos. Os jogadores atrás do grupo de Zhang Yang viram como ele estava executando o ataque suicida e olharam com admiração e descrença. Mesmo que quisessem morrer, não deveriam fazer isso assim. Estranho. Você notou algum caçador no grupo deles? Se não me engano, é um urso enorme o seguindo, certo? É aquele com escudo, deve ser um guardião. Ele tem um medidor de fúria. O mesmo vale para a moça com machado de batalha enorme. Ela é uma berserker. Aquele que usa armadura de tecido e tem um medidor de MP deve ser um sacerdote. Tenho certeza de que não há nenhum caçador no grupo deles. Como poderia existir um mascote então? Zhang Yang continuou avançando em direção aos monstros por pelo menos 50 a 60 metros à frente.
Os monstros que o seguiam já somavam mais de 40. Ele parou em uma parede do túnel e gritou: Pirralho! Você acordou. Menos 201. Menos 223. Menos 208. O monstro alcançou Zhang Yang e estendeu as mãos para atacá-lo. Nenhum dos valores de dano passou de 200 mais. Não havia como evitar, já que seu ataque básico era de apenas 2.500. Eles já faziam injustiça ao título de elite ao conseguir penetrar levemente a altíssima defesa de Zhang Yang. Varredura horizontal, golpe de trovão, onda de explosão, tornado fenda. Tanto Zhang Yang quanto Wei Yang começaram a liberar todas as suas habilidades de área e causaram danos devastadores a todos os monstros ao redor. Eles mataram todos os monstros ao redor em apenas 4 ou 5 minutos. Derrotados, os monstros deixaram cair todo tipo de tecido, itens e algumas moedas no chão. Sorrindo e rindo baixinho, as duas garotas começaram a recolher todos os itens de batalha. Elas haviam pedido propositalmente a Zhang Yang para definir a distribuição de itens para todos antes de entrarem no local. Quem chegar primeiro, e atendido primeiro. Vendo como o grupo de Zhang Yang havia eliminado todos os monstros de elite como galhos secos, os jogadores atrás deles ficaram olhando com enorme descrença. Eles próprios só conseguiam enfrentar um monstro com 5 homens. Tinham até que tirar cuidadosamente um monstro do rebanho, um de cada vez. Se acidentalmente tirassem 2, seria um caos. Se acidentalmente tirassem 3, seria uma passagem só de ida para o cemitério. O problema era que o grupo de Zhang Yang tinha apenas 3 jogadores. Como eles conseguiriam enfrentar 40 monstros ao mesmo tempo? Eles são mesmo humanos. Não podemos simplesmente deixá-los assumir a liderança. Deve haver um chefe lá na frente. Inicialmente, os jogadores atrás queriam aproveitar a oportunidade e correr na frente, seguindo o caminho que Zhang Yang acabara de abrir. No entanto, Zhang Yang não havia afugentado todos os monstros em seu caminho, apenas atravessou-os correndo, atraindo a atenção de todos que conseguia. Os monstros mais ao lado do túnel se espalharam para preencher as lacunas. Mesmo que a distância entre os monstros fosse maior agora, os jogadores ainda teriam que matá-los se quisessem prosseguir. Todos os jogadores trocaram olhares e concordaram que uma aliança é a única maneira de passar. Depois que as duas garotas terminaram de saquear todos os itens, Zhang Yang começou a correr novamente. Em apenas meia hora, o grupo avançou tanto que os 5 grupos temporariamente aliados ficaram completamente envoltos em escuridão. Como o urso não possuía nenhuma habilidade em área de efeito, ele era bastante redundante nesse campo. Embora seu DPS fosse de até 1800, não era nada comparado ao dano total de Zhang Yang e Wei Yang. Mesmo com a força de empuxo acumulada, a área da barriga da montanha era simplesmente grande demais. Eles só tinham viajado 2.000 metros em 3 horas. Provavelmente teriam que dobrar essa distância para completar uma volta. Estou exausta. Chega. Terminei, disse Wei Yang, dando tapinhas na barriga. Estou com tanta fome. Vou enlouquecer se não comer um pouco. Como se você pudesse ficar mais inteligente depois de comer. Zhang Yang sussurrou. Já era meio-dia. Os 3 concordaram em fazer uma pausa rápida e retornaram ao trabalho após o almoço. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.